O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Caríssimos irmãos e irmãs, demos início, nesse final de semana, a mais um ano litúrgico com o tempo do Advento. Começamos, na verdade, o ciclo do Natal, que é composto por dois tempos: tempo do Advento, que é o tempo preparatório, e o tempo do Natal, que é o tempo da realização da encarnação do Verbo de Deus. E vejam que o tempo do Advento, ele tem dois grandes momentos. A gente começa, nesses primeiros domingos, ouvindo sobre o sentido da vida, sobre a finalidade, sobre o fim último de cada um de nós, que é, de fato, voltarmos a Deus. Por isso, nós somos imbuídos de toda uma experiência de convite à vigilância. A primeira parte do Advento, então, é marcada pela vinda daquele que veio, ou seja, o retorno do Salvador. E a segunda parte do Advento, nós vamos nos preparar para fazermos memória, celebrarmos o Natal do Senhor, a sua encarnação, Deus que se revelou de modo pleno na pessoa de Jesus Cristo. Vejam então que nessas duas dimensões do Advento, a gente entende o porquê nós chamamos esse tempo de Advento, porque nós esperamos aquele que já veio, nós esperamos aquele que há de vir e voltará. No entanto, é muito oportuno que a gente perceba que toda essa vigilância é uma chamada profunda a ficarmos atentos, acordados, sem perdermos o foco. E por isso a liturgia vem nos propor a vigilância como caminho. Vejam que é um costume, penso que até os dias de hoje, quando a gente vai receber visitas em casa, o que a gente costuma fazer? Limpar, colocar tudo em ordem, tirar aquela poeira que já está lá antiga, né? Que a gente acostumou, mas que precisa ser tirada para a visita não ver. Pelo menos a minha infância inteira, quando a visita se programava aí na casa dos meus pais,
Minha mãe tinha um cuidado e um zelo gigantesco. Assim acontece com cada um de nós nesse tempo. O advento é tempo de limpeza, é tempo de nós estarmos acordados e atentos, fazendo uma grande limpeza interior. Olhar para aquela teia de aranha do ciúme, da inveja, da intriga, aquela poeira da maldade, da fofoca, e tentar limpar tudo isso para aguardarmos o Senhor que virá. É importante que Ele nos encontre prontos, acordados e preparados. E por isso, o tempo do advento nos chama a olharmos para dentro. Mesmo que seja o fim do ano civil, com tudo que o fim de ano nos propõe, nós somos chamados a fazer um processo de travessia, de deixarmos para trás aquilo que precisa ser mudado, de conduzirmos o nosso coração e a nossa consciência para as coisas de Deus. Por isso, o Evangelho vem nos apontar a vigilância diante daquele que voltará. Muitas vezes, quando a gente escuta que o Senhor voltará, a gente pode se encher de medo ou até de terror, porque no imaginário de muita gente, a volta de Cristo está associada ao fim do mundo, à destruição, e não é nada disso. Na verdade, quando a gente fala da volta do Senhor, nós estamos falando do sentido e da finalidade da nossa vida. Nós professamos que Ele nasceu da Virgem Maria e que depois da ressurreição está sentado à direita do Pai e há de vir para julgar. Mas esse julgamento não será para destruir, será para salvar, será para nos conduzir a Ele, será para que a gente entenda que a finalidade ou o fim último da nossa vida é Deus, é dele que nós viemos, é só nele que vai estar a nossa felicidade e é para ele que voltaremos. Então, nós falamos da parousia ou da volta de Cristo como uma experiência de encontro com Deus, mas não um terror. E muitas vezes as pessoas ficam anunciando por aí que o mundo está acabando, e chegamos no fim dos tempos. Tem gente, inclusive, que sabe o dia e a hora que o mundo vai acabar. Mentira, ninguém tem essa informação. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas, padre, a gente tem visto tanta coisa assustadora. Sempre aconteceu, gente. O que acontecia é que a gente não tinha uma informação global, como nos dias de hoje, que a gente tem acesso a tudo. Mas o ser humano, quando não se deixa moldar pelo Senhor, que é o oleiro, ele faz coisas que a gente duvida e nem acredita. O ser humano, se ele der força à maldade, ele deixa o diabo na sola do pé, porque ele é capaz de muitas coisas que a gente arrepia de pensar. Por isso, na primeira leitura, Isaías dizia: cuidado quando a gente deixa a maldade ser maior em nós. Temos que nos entender a partir da experiência de ter um oleiro que nos molda, que nos cura, que faz com que a gente encontre a Deus de fato. E aí, a parábola do Evangelho de hoje, ela é muito simples e até curtinha. Fala de um dono que vai viajar e ele deixa os empregados responsáveis em cuidar da casa e deixa um porteiro vigiando. Para nós, pode até parecer simples uma pessoa viajar e voltar, mas vejam, a gente hoje viaja com data marcada de volta. A gente sabe inclusive a hora que vai voltar, a hora que vai chegar, a gente conversa no WhatsApp, estou chegando. Só que naquele tempo não era assim. Uma pessoa quando ia viajar, ela ia, mas não sabia quando voltava. E por isso, tinha que haver alguém que ficasse
observando a hora que a pessoa chegasse. Poderia haver na viagem intercorrência climática, a pessoa não conseguisse vir. Poderia haver um problema no transporte e a pessoa não conseguir chegar. Então, quando fala de viagem na Bíblia, é algo que tem sempre um retorno inesperado. Por isso, a necessidade de um porteiro para ficar acordado. Porque a pessoa pode chegar à meia-noite, de madrugada, no meio do dia, no fim da tarde. Não havia uma clareza da hora da chegada. E esse porteiro é, na verdade, a nossa consciência. Jesus, ao contar a parábola, ele vai dizer: fiquem acordados. A gente não sabe a hora que aquele que veio voltará, ou a hora que nós voltaremos a ele. E a gente não pode cair na tentação de perder o foco, de nos distrairmos. E de quando ele voltar, a gente está dormindo. Inclusive, dormir na Bíblia é uma atitude que, na verdade, mostra que a pessoa está desatenta. Se a gente lembrar alguns domingos atrás, no Evangelho das 10 jovens, elas dormiram e se perderam. O noivo chegou, acordaram assustadas. A mesma coisa aconteceu com os discípulos, quando Jesus os levou ao Monte Tabor, dormiram, acordaram assustados. Quando Jesus estava na agonia, dormiram e perderam a oportunidade de ajudar Jesus. Então veja, o Senhor virá de forma inesperada e tem que encontrar a casa limpa, a consciência em dia, os nossos projetos voltados para Ele, porque de fato, quando nós mantemos a nossa consciência acordada e focada em Jesus Cristo, a gente não se perde no caminho. Por isso, a igreja nos convida: ficai atentos, vigiai, não se distraiam, não durmam, não percam o foco. Temos que estar prontos para aquele que veio, celebrando o Natal, e para aquele que voltará. Mas não sabemos quando, nem que dia e nem que hora. Que Deus nos abençoe e que a nossa consciência esteja sempre unida a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.